de Piabiru foi considerada a estrada mais importante transcontinental da América do Sul, uma vez que era um caminho que atravessava o continente, ligando os oceanos Atlântico ao Pacífico. Ao todo, sua extensão tinha aproximadamente 3.000 quilômetros e abrangia 4 países: Brasil, Paraguai, Bolívia e Peru. Plural, sempre no plural, caminhos de Piabiru, que são vários ramais, percorria toda a América do Sul, tá? Unia o Pacífico, o Atlântico, o Norte e o Sul. Essa estrada foi formada antes mesmo da chegada dos europeus a este território, caracterizada por uma profundidade de cerca de 40 centímetros, largura aproximadamente de 1,40 m, revestida por gramíneas específicas que impediam o crescimento de ervas daninhas e que se espalhavam por meio das sementes que grudavam nos pés e pernas dos caminhantes. A verdadeira história que acerca o caminho de Piabiru para sempre será um mistério para os pesquisadores. Não se pode afirmar a data da sua criação, muito menos afirmar quem foram seus idealizadores. E até eu defendo isso na minha tese de mestrado, né? Na minha dissertação de mestrado, que um dos grandes problemas da disseminação dos caminhos de Piabiru era justamente saber quem construiu os caminhos de Piabiru. Aqui em Piabiru mesmo, no Rio da Areia, a 2 km daqui, encontramos pontas de flechas, que a Cláudia Parelada, no Museu Paranaense, ela estimou de quase 5.000 anos. Pra gente ter uma ideia, que os Guarani, o Caiganga, chegaram aqui de 2.000 a 3.000 anos, então já tinha gente andando aqui. Então esses caminhos já existiam. A construção dele, eu não acredito que tenha sido feita por apenas um grupo étnico. Eu acho que foi uma construção coletiva de traçados que se conectaram em algum momento da história, que o principal motivo era a mobilidade pelo território guairá. Isso acho que não há dúvidas, né? Que o principal motivo era a mobilidade, era a conexão entre aldeias, para viagens, para mobilidades como um todo, utilizada pelos indígenas. Rosana Bond, em seu livro sobre o Caminho de Piabiru, em 1996, coloca que uma das hipóteses sobre a formação deste caminho é que ele pode ter sido aberto por São Tomé, um dos apóstolos de Jesus. Isso se deu de acordo com um relato de indígenas que contavam que seus antepassados receberam a visita de um homem branco, que chegou caminhando por meio das águas, sendo barbado e vestido com uma túnica suja. Segundo os índios, ele os ensinou diversos conhecimentos, como o plantio de milho, mandioca e erva mate. Esse relato também é conhecido pelos índios do Peru, contado de uma forma muito parecida. Outra hipótese é que o caminho poderia ter sido construído pela civilização dos Incas. Rosana Bond afirma que é notável algumas coincidências de que houve uma influência cultural entre os Guaranis e Incas, como por exemplo a flauta de Pan, dos Andes, foi adotado pelos grupos Guaranis, e o consumo de erva mate, típico dos Guaranis, foi adotado em algumas províncias incaicas. Os Guaranis se apropriaram dos caminhos de Piabiru, por quê? Primeiro, pela religiosidade muito forte que eles têm. Eles usavam os caminhos de Piabiru para visitar os parentes e também para atingir a terra sem mal, o Imaraí, aquela iluminação. E eles eram muito ferozes. Quando eles chegaram aqui, vindo da Amazônia, principalmente, do sul, eles empurraram os caigangues que estavam aqui para baixo. E tomaram conta de tudo e tomaram posse desse caminho. Mas esse caminho já estava sendo usado lá antes mesmo do descobrimento do Brasil, entre aspas, né? Então é um caminho muito antigo que a gente até hoje não sabe quem construiu. Mas foi usado por jesuítas, bandeirantes, portugueses, holandeses e também pelos próprios indígenas. É importante destacar que é um caminho que foi construído de forma muito inteligente, né, aproveitando aí as características geográficas do relevo, evitando localidades de difícil transposição, serras e morros, escarpas. Então sempre é um caminho que foi traçado por locais estratégicos, né, em espigões, aí, divisores de drenagem, perflúvios, em outros momentos cruzando rios, onde existe ali cascata que é transponível pelo menos em algum momento do ano, dependendo do regime pluviométrico.
importante destacar que esse é um aspecto indígena da nossa história, né? Temos que reforçar, temos que levar o conhecimento público, que é o caminho de Piabiru, nas escolas, porque é uma parte da nossa história que está negligenciada, né? Não só no ambiente escolar, mas negligenciado na sociedade como um todo, que desconhece a importância desse caminho, que desconhece toda a história que existe por trás, uma história muito rica. E o despertar para o estudo dos caminhos de Piabiru surgiu justamente na graduação de Geografia. Foi quando eu tinha o nome da cidade, mas pouca gente sabia o que significava o nome da cidade. Na escola, mesmo na graduação, nos ensinos fundamentais e médios, até na graduação a gente quase não ouviu nada sobre Piabiru. E a gente foi pesquisar. E, curiosamente, eu descobri que, ao lado de onde eu nasci, na estrada que eu brincava de bola, brincava de enxurrada, era um possível ramal dos caminhos de Piabiru. A antiga estrada que ligava Piabiru a Campo Mourão. Ficar reforçado na memória a importância que ele teve e a importância que ele deve ter ainda hoje, né? Alguns projetos que tentam retomar como roteiro turístico é também importante, porque leva esse conhecimento ao público geral, que acaba não tendo acesso à história mais formal, à história acadêmica, como quem está dentro da universidade hoje. A terra indígena Verá Tupãí é um território indígena que foi conquistado através de um projeto criado por um grupo de indígenas Guarani, no interior do Paraná, em Campo Mourão. Esse território fica próximo ao rio Mourão, por onde, segundo Rosana Bond, as margens deste rio passavam o caminho de Piabiru. O caminho de Piabiru está muito presente na cultura indígena Guarani. Isso pode ser utilizado na geração de renda da comunidade na junção com o turismo de base comunitária, onde a população local do território indígena seriam os protagonistas desse projeto turístico. O turismo de base comunitária, também chamado de turismo comunitário ou solidário, é uma modalidade de turismo que envolve a população local como a protagonista em todas as etapas do projeto, na idealização, implementação e monitoramento, sendo como um gerador de renda e qualidade de vida dos comunitários. Dessa transformação cultural e as questões indígenas também, esse caminho seria para nós. Primeiro porque é uma grandeza enorme, porque fala lá do caminho de Piabiru e, de certa forma, abrange também o nosso antepassado, a história em si. Segundo, essa questão da complementação de renda, que hoje dificilmente você tem como sobreviver numa comunidade indígena onde você não tem renda. E o caminho de Piabiru, trabalhando em grupo, só viria de encontro com essa realidade atual nossa hoje, como comunidade. E aí a questão da autonomia mesmo, né? A gente tem essa autonomia, esse trabalho junto, em forma de enriquecimento dessa compartilhar e troca de informação dentro dessa cultura que é a nossa, né? Aí abrangeria no termo econômico, né, financeiro, vindo aqui uma renda através disso, mas o mais importante é a divulgação da cultura, sobretudo a cultura. O turismo é uma das atividades que mais cresce no mundo e se destaca na economia mundial, principalmente o turismo em áreas naturais, por meio do ecoturismo. Então, é importante ser do caminho de Piabiru para a gente que é não indígena, mas está aqui como parceiro e mora na região, que é também morador daqui, também desenvolvendo a região. Não só agricultura, não só essa monocultura. Tipo,
trazendo gente para cá, a gente pode desenvolver o turismo, o morador local pode desenvolver, sei lá, vender alguma coisa, pode desenvolver, sei lá, uma horta, alguma coisinha para juntar junto com esse turismo que vai trazer, junto com esse turista, sabe? Sem falar que incentiva ele a preservar mais a natureza, a preservar o local que ele mora, para o turista achar mais bonitinho, o turista traz renda, sei lá, de repente a dona de casa, alguém pode fazer um artesanato, alguma coisa. Ele traz um desenvolvimento, sabe? Pelo potencial turístico da coisa. E muita comunidade, tipo, para fugir só de um setor, não ficar só dependente de um setor econômico, é legal você explorar o turismo. Se a gente tem esse potencial, a gente pode fazer isso. E a gente tem bastante rio, tem bastante cachoeira, então até para, junto com o caminho de Piabiru, aí pensar um pouquinho maior, se vincular até um turismo de aventura, um ecoturismo, tudo vinculado ali com o caminho. Então pra gente é bem interessante a gente souber explorar isso, a gente, claro, com consciência, com respeito às comunidades nativas, as comunidades tradicionais, a gente souber respeitar isso e principalmente o meio ambiente, eu acho que é bem bacana, acho muito importante pra gente como morador, como produtor aqui da área, sabe, da região. O histórico dos caminhos de Piabiru é sabido e ressabido de todos. Todavia, o potencial turístico dos caminhos de Piabiru há pouco tempo veio à tona. Foi aí que nós criamos o projeto Caminhos de Piabiru, História, Cultura e Turismo, a explorar positivamente esse potencial cultural e turístico reprimido na nossa região e na nossa cidade. O projeto Caminhos de Piabiru tem 10 anos, estamos no 3º e nós refazemos as trilhas, parte das trilhas por onde passavam os caminhos de Piabiru aqui em Piabiru, no Paraná. Recebemos cerca de 15 mil visitantes nesses 3 anos de vários países, cidades, estados e houve uma transferência de PIB para o nosso comércio, restaurantes, padarias, o conhecimento da cidade e justamente a criação do sentimento de pertencimento da população. Então esse projeto Caminhos de Piabiru ele tem o objetivo de criar trabalho, emprego e renda e além disso solidificar o sentimento de pertencimento do piabiruense com sua terra. Então, numa região que é agrícola, concentração de renda, indústria, comércio e serviços incipientes, o turismo, 11% do PIB mundial, seria a válvula de escape para tentar trazer benesses sociais e econômicas através do turismo Caminhos de Piabiru. Essa proposta de desenvolvimento do turismo de base comunitária
teve como referência o caminho de Piabiru e seu resgate histórico e cultural com o objetivo de propiciar uma melhor qualidade de vida à população local e também que isso gere uma conscientização da importância da preservação ambiental e cultural dos caminhos de Piabiru.